Este programa é livre para todos os públicos. Obrigado, Kátia. Obrigado por essa palavra de introdução que vem na sequência da homilia maravilhosa do Padre Wagner ontem. Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E salve Maria. Bem, a Kátia já me introduziu aqui na apresentação. E cada ano que estou aqui, a minha apresentação ela vai um pouquinho mais longe, padre, porque a família vai aumentando, né? Vai aumentando. Estamos indo para o 8º neto agora, com a graça de Deus, né? Minha filha está grávida de gêmeos, então está vindo aí o 8º neto, com a graça de Deus, louvado seja Deus. Sou casado há quase 34 anos com a Rosana, minha esposa está nos acompanhando em casa. Por alguns problemas, infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, mas temos aí 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu. Perdemos 2 durante a gravidez, os 2 filhos mais velhos casados. Infelizmente, este ano perdemos 3 netos, na gravidez. 1 da minha filha e 2 da minha nora. Mas aí Deus vem e presenteia com este casal de gêmeos, para a glória de Deus. Ainda temos a Miriam e a Natália solteiras em casa. Sagrada Família tem 28 anos de fundação, 28 anos e meio. Nosso carisma, ser família, comunidade de amor, sendo o rosto da Sagrada Família no mundo. E a nossa missão, evangelizar e resgatar a família. Peço aos meus filhos da Missão Santos, que eu já vi por aqui, rezem por mim aí, viu? Rezem por mim. E sejam todos muito, muito bem-vindos. A Kátia já deu essa palavra de acolhida, mas em nome da Comissão Nacional, acolho todas as novas comunidades aqui na Canção Nova, a Casa das Novas Comunidades. E você também que está em casa, você que é de uma nova comunidade, muito bem-vindo a este congresso. A base dessa pregação de abertura do congresso, que tem como tema, é preciso renovar a mesma novidade. Poderíamos até aqui fazer uma pequena correção na tradução, a própria novidade. É preciso renovar a própria novidade. Nós vamos entender isso ao longo deste momento. Acompanhando a palavra de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que renovo todas as coisas. Eis que eu renovo todas as coisas. Então, a base desse tema do congresso está na pregação do cardeal Cantalamessa, Raniero Cantalamessa, na abertura oficial do Cáris, lá em 2019, dia 8 de junho de 2019, quando oficialmente iniciou o Cáris no mundo. Isso foi lá em Roma. E a base do Raniero Cantalamessa está em Orígenes, quando ele vai dizer assim, Frei Raniero, para ser, contudo, corrente de graça, e aí nós não podemos esquecer, nós somos corrente de graça. Nós somos corrente de graça. E a corrente de graça que hoje tem instituído pelo Papa Francisco um serviço de comunhão, que é o Cáris, um serviço de comunhão. O Cáris não é a corrente de graça, mas o Cáris está a serviço da corrente de graça. E a corrente de graça, como a Kátia lembrou do cardeal Soenens, é toda a renovação carismática católica, e nós somos renovação carismática católica. Nós temos a RCC, Movimento Eclesial, mas temos muito mais amplo do que isso, a renovação carismática católica, que é a corrente de graça, que abrange todas as expressões carismáticas que nós temos hoje na igreja. Esta é a corrente de graça. Então, para ser, contudo, a corrente de graça que descrevemos, a renovação carismática precisa ela mesma se renovar. E vimos aí a definição de renovar com a Kátia. E a isso quer contribuir a instituição da Cáris. Aí ele cita então Orígenes. Não se pense, escrevia Orígenes no século III, que basta se renovar
uma única vez. É preciso renovar a própria novidade. Não basta se renovar uma única vez. É preciso renovar a própria novidade. Não há que se surpreender com isso. É o que acontece em todo projeto de Deus quando é colocado nas mãos do homem. Isso aqui é muito interessante, né? É o que acontece com todo projeto de Deus quando é colocado na mão do homem. Acontece o quê? Precisa de renovação. Precisa de renovação. Certa vez, anos atrás, num curso de formadores aqui na Canção Nova, eu perguntava ao Padre Wagner: Padre Wagner, um carisma, é possível que um carisma seja destruído? Porque talvez alguns outros fundadores, na nossa ingenuidade, eu pensava assim, bom, o Senhor disse sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nossos carismas de fundação, nossas comunidades são igreja. Eu falei, então, são indestrutíveis. Aí o Padre Wagner me deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, nós podemos deteriorar um carisma. Nós podemos deteriorar um carisma. E aí vimos quantos carismas que foram destruídos por causa da mão do homem, que não deixou Deus ser Deus no seu carisma. A igreja não. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas nós, meus irmãos, nós podemos deteriorar um carisma. Por isso, então, é que o Raniero Cantalamessa, aproveitando esta frase de Orígenes, vai dizer, é o que acontece em todo o projeto de Deus quando é colocado nas mãos do homem. É necessário, então, renovar. E não basta renovar uma única vez, é preciso renovar a própria novidade. Eu resgato aqui uma profecia que o Senhor me deu, aqui mesmo na Canção Nova, no ENF de 2002. O Senhor dizia assim, eu elegi o Brasil para ser o cenáculo do mundo e para o mundo. Daqui, do Brasil, quero levar o fogo do meu espírito a todos os cantos da face da terra. Vejam, não somente essa, mas quantas profecias muito mais importantes. A Kátia resgatou no passado várias profecias. Quantas profecias pesam sobre o nosso Brasil. O próprio Padre Jonas, já dissemos aqui nos congressos anteriores, na década de 90, o Brasil será um celeiro espiritual da humanidade. Meus irmãos, nós fazemos parte, eu e você. Às vezes a gente pensa, o Brasil será o celeiro da humanidade, mas quem é esse Brasil que é celeiro da humanidade? Somos nós, são os nossos carismas, são os dons que Deus derramou sobre nós, e nós vamos ver hoje que mais do que os dons, mais do que os carismas, o que vai alimentar a humanidade a partir do Brasil é a nossa santidade. É a nossa santidade. É o próprio Espírito a renovar a própria novidade. Vejam, para que isso aconteça, para que estas profecias se cumpram, porque não basta que a profecia seja proferida simplesmente. É o primeiro passo. O Senhor fala em profecia. A profecia é proferida, mas não pode parar aí. Ela precisa ser acolhida em corações dóceis à ação do Espírito Santo. Porque se não houver corações dóceis à ação do Espírito Santo, as profecias ficam quase como que uma letra morta. Não encontram eco no coração daqueles a quem ela foi destinada. Na Sagrada Escritura, meus irmãos, nós identificamos dois modos de agir do Espírito Santo. Um que nós podemos chamar de carismático, onde o Espírito derrama seus dons, capacidades de operar, além
além do alcance humano, em vista da realização de uma promessa, ou a realização de uma tarefa, melhor dizendo, designada por Deus. Isso nós já sabemos. O Espírito Santo derrama dons, nos capacita para uma tarefa, para uma missão que Deus confia a nós. São dons para a pessoa, mas não para a própria pessoa, porque são dons de serviço, são dons que nos colocam a serviço da igreja, a serviço dos irmãos, a serviço do bem da comunidade. Num outro momento, de um modo específico, após o exílio, se fala de um modo diverso do operar do Espírito, que será identificado mais tarde como a ação santificadora do Espírito. Essa passagem vale a pena pegarmos, que é 2 Tessalonicenses 2,13. Essa segunda ação, podemos dizer assim, que nós identificamos do Espírito Santo, é uma ação santificadora. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: porque desde o princípio, a partir do meio do versículo, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Então, a ação santificadora do Espírito. A primeira ação, eu disse, uma ação carismática. Agora, esta segunda ação, uma ação santificadora. Primeira vez que aparece isso no Salmo 50, versículo 13, que vai dizer assim: e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Ou, em outra tradução, não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Porém, essa ação do Espírito no coração humano fica muito clara em Ezequiel 36, já passagem bastante conhecida nossa, Ezequiel 36, 26, 27. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Vejam, Ezequiel, um coração novo que é dado por um espírito novo. Este espírito que é colocado no coração do homem e torna este coração, podemos dizer, um coração humano, um coração de carne, não mais um coração frio, um coração de pedra, um coração insensível à ação, aos apelos de Deus. Então o Espírito Santo vai transformando o nosso coração para que este coração seja dócil, seja aberto às inspirações e aos apelos que Deus faz em nossa vida, nos dotando de carismas, de dons, de capacidades para servir, mas também, ao mesmo tempo, uma ação santificadora do Espírito Santo. Aqui está a novidade do agir do Espírito. Ele vem sobre a pessoa e permanece nela, transformando-a de dentro, dando um coração novo com a capacidade de observar a lei, aquela lei que Deus também escreveu em nossos corações. O primeiro modo de agir do Espírito, aquele carismático, é denominado dom gratuito. Dom gratuito. O segundo, graça que torna agradável a Deus. Dom gratuito, a ação carismática, e a ação santificadora, graça que torna agradável a Deus. Identificamos então desta forma esse dúplice, podemos dizer assim, agir do Espírito, quando lemos 1 Coríntios capítulo 12 e o capítulo 13.
Nossas Bíblias estão até gastas nestas páginas. 1 Coríntios 12 e 13, onde São Paulo fala da diversidade de carismas, mas depois ele diz, e fala sobre o único e necessário dom para todos, que é a caridade, que é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, Romanos 5:5. Então, o grande, único dom necessário é esse dom do amor. Que amor é esse? É o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Segundo o Cantalamessa, a ação santificadora do Espírito tem uma prioridade. Olha, anota isso que é muito importante. A ação santificadora do Espírito tem uma prioridade absoluta sobre a ação carismática. Isso talvez para nós, ou muitos de nós, seja uma verdadeira novidade. E é aqui que reside o coração do tema do nosso congresso. Porque nós, carismáticos, sempre destacamos e sempre esteve muito presente em nós a ação carismática do Espírito, a partir do batismo no Espírito Santo e o exercício dos dons, e nós somos dotados, graças a Deus, a renovação carismática no mundo, de muitos dons. E nesta caminhada toda, de 55 anos da renovação, vimos muita graça acontecer, testemunhamos muitos milagres, e quanta evangelização, através da graça e da ação carismática do Espírito Santo. Mas vejam, a ação santificadora do Espírito tem uma prioridade absoluta sobre a ação carismática. Talvez até a gente pense que seja necessário mudar a ordem da oração quando a gente reza por alguém pedindo batismo no Espírito. Talvez tenhamos que pedir um batismo de santidade, porque a ação santificadora do Espírito é prioritária. É prioritária. O agir depende do ser. O agir depende do ser. O nosso agir deve ser carismático. Deve ser na graça e no poder do Espírito, munidos dos carismas do Espírito Santo. Esse agir que nós somos convidados, chamados por Deus a agir. Mas este agir depende do ser. Muitos anos atrás, no início da nossa comunidade, fui a primeira vez a nossa querida Face de Cristo, Fortaleza, Aloísio, participar daquela primeira reunião da Secretaria Ágape. O Aloísio era o coordenador nacional e eu implantava a Ágape aqui no estado de São Paulo. E naquela sala de reunião, Aloísio, tinha uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça, do meu coração. O ser prevalece diante do fazer. Lembra disso? O ser prevalece diante do fazer. É isto. O fazer, o agir, é na graça do Espírito, é através dos carismas, mas nós não podemos esquecer este ser, esta nova criatura que nós devemos ser através desta ação santificadora do Espírito. Apelar à prioridade da obra santificadora do Espírito sobre a carismática é a contribuição específica, diz Cantalamessa, que a RCC pode trazer ao movimento evangélico e pentecostal, que tiveram suas matrizes, lá atrás, um chamado movimento de santidade. Agora, aqui para nós, meus irmãos, e você que também está em casa, eu penso que hoje, Kátia,
Caris Brasil, novas comunidades, todas as expressões carismáticas. Eu penso que hoje está sob a nossa responsabilidade relançar com um novo ardor e uma nova compreensão um movimento de santidade. Um movimento de santidade. Por quê? Porque é ela que dá acesso, e eu louvo e bendigo a Deus porque o Padre Wagner nos disse isso ontem aqui na homilia, porque é a santidade que nos dá acesso à visão beatífica. E nós estamos no final de semana da solenidade de todos os santos, por providência de Deus, celebrando a santidade de todos aqueles que gozam da presença de Deus, da visão beatífica muitas vezes falada por São Tomás, por Santo Agostinho. A visão beatífica é aquela visão quando nós chegaremos diante de Deus e o veremos face a face durante toda a eternidade. Mas eu quero reforçar isso. Não sei se vocês estão compreendendo a nossa responsabilidade nesse congresso. Cabe a nós, Deus confiou a nós, relançar para o Brasil e para o mundo, com um novo ardor e uma nova compreensão, um movimento de santidade. Deixar esta ação santificadora do Espírito ser prioritária em nossas vidas. Eu sei que isso não vai acontecer, mas se precisasse acontecer, que o Senhor tirasse de nós todos os dons, todos os carismas, mas que Ele não retire de nós a ação santificadora do Espírito. É o Salmo 50 que nós acabamos de ler. Senhor, não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Não retireis de mim vosso Santo Espírito, que trabalha para a nossa santificação. E vejam, a santidade, como disse, é aquela que dá acesso à visão beatífica na eternidade. Hebreus 12, 14. Padre Wagner citou isso ontem. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Esse versículo, meus irmãos, me faz tremer. Me faz tremer. Porque aqui diz claramente, sem santidade ninguém vê a Deus. Você pode ter todos os dons carismáticos em abundância. Você pode ter curado milhares de pessoas. Você pode ter ressuscitado centenas de pessoas. Mas se você não tiver uma vida santa, você não entra no reino dos céus. Esta é a palavra que Deus tem para nós hoje. Ele quer fazer a corrente de graça acordar para esta novidade. Por isso é necessário, é preciso renovar a própria novidade. E se nós não sairmos daqui com este conceito e esta graça renovada em nós, nós não vamos acertar o nosso caminho. Isto, meus irmãos, é muito sério. Nós estamos falando de salvação de almas. E nós estamos aqui numa casa em que o nosso querido e amado fundador, Padre Jonas, pregou para o Brasil e para o mundo. Através de Dom Bosco, dai-me almas e ficai com o resto. Porque o que importa são as almas. O que importa é a salvação das almas. E para a salvação das almas há a necessidade da santidade. Sem santidade, ninguém vê a Deus. São Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4,
versículo 3 e o versículo 7, ele vai dizer muito claramente isto. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Vontade de Deus. Quantas vezes a gente fica em longos discernimentos? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A resposta já está aqui, meu irmão, minha irmã. São Paulo já deu num versículo curto e direto, e muito claro, qual é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. Pronto. Está feito o discernimento para as nossas vidas. O resto é resto. Desculpa dizer assim, o resto é resto. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Essa foi a única preocupação na vida dos santos. Padre Wagner lembrava ontem, nós temos os baluartes, os padroeiros, os patronos das nossas comunidades, santos. E se você olhar a vida de cada um deles, só tinha uma única preocupação. Qual era essa preocupação? Fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Aqui está o principal ponto para renovar a própria novidade. A santificação. É isto. Se nós pensássemos que este congresso iria renovar em nós o ardor evangelizador, os carismas de fundação, os carismas, os dons que Deus nos deu, e ficasse somente nisso, pobre congresso, pobre congresso. Isso Deus vai fazer, já está fazendo, não tenho dúvida nenhuma. Mas para que esse congresso atinja o seu objetivo, porque nós vamos falar sobre liderança, nós vamos falar sobre o desafio da evangelização dos jovens, nós vamos falar sobre o desafio da evangelização na área da educação, na área das artes. Mas tudo isso, meus irmãos, se não concorrer para a santidade, não vai valer nada. Não vai valer nada, nós temos que gravar isso nos nossos corações. Nós temos que sair desse congresso convictos de que nós precisamos buscar a santidade. Papa Francisco, quando escreveu Gaudete et Exsultate, tem uma frase dele que é belíssima. Ele vai dizer assim: a santidade é o rosto mais belo da igreja. Olha para quem está do seu lado, veja se tem um rosto belo aí do seu lado. Mas não é exatamente para esse rosto que você vai ver, é o rosto que está ali no coração do seu irmão. Apesar que aqui é um povo lindo, né? Não é isso, Geraldinho? Combatente, mas bonito. Esta beleza interior. A santidade é o rosto mais belo da igreja. É o rosto mais belo da igreja. Eu costumo dizer assim também, os meus filhos da comunidade, alguns estão aqui e já cansaram de ouvir isto. Meus queridos, para a eternidade, todo mundo vai, não fica preocupado, tá? Alguém aqui está preocupado em perder a eternidade? Fica tranquilo, até quem não acredita na eternidade, vai para a eternidade, fica tranquilo que todo mundo vai. O problema é o endereço. Aí a coisa pega. Eternidade todo mundo vai, porque morreu não acaba aqui, a gente já sabe disso. Mesmo quem não acredita. Ou quem acredita que vai morrer, depois nascer de novo, depois voltar para cá, vai nada. A gente sabe disso, só se morre uma vez, diz Hebreus. Quem acredita e quem não acredita, todo mundo vai para a eternidade. Muitos na história da humanidade já entraram na eternidade.
O problema, a questão é o endereço. Sabe aqueles endereços que você tem, rua tal, número tal, altos e baixos? Já viu assim, né? Então tá aí. A sua vida, a minha vida vai escrevendo o endereço para onde nós vamos na eternidade. Então tá lá, né? A rua Eternidade, número tal, a sua vez na fila, né? Aí vai estar lá depois do número, altos ou baixos. Tem lá o mezanino, né? Você está garantido, né? Você passa no mezanino, a purificação, que é o purgatório, mas está garantido para os altos, aí você vai para lá depois. Mas quem, no fechar da sua vida, no selar da sua vida, não corresponder a isto, meus irmãos, é muito sério. Vocês já pararam para pensar o que é a eternidade? Eternidade sem fim. Sem fim. É muito sério. Nós não podemos arriscar a salvação das nossas almas e das almas daqueles que Deus nos confia. Deus nos chamou para a santidade e não para a impureza. Chega de escândalos. Chega de aumentar as feridas no coração da mãe igreja. Parece que agora virou uma onda, gente que é do nosso meio, anunciar que vive em pecado, mas está tudo bem, e comunga, e está junto, e não sente peso na consciência. Com isso eu não quero julgar ninguém, condenar ninguém, mas Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, e a santidade tem o seu preço a ser pago. E nós precisamos estar dispostos a pagar o preço da santidade, para viver a pobreza que nós professamos, para viver a obediência, para viver a castidade. Em nome de um pretenso outro evangelho, e São Paulo diz, se alguém vier no meio de vocês pregando um evangelho diferente do meu, que ele seja anátema, ou seja, anátema excomungado. E o que dói no coração da gente é ver que muita gente aplaude, às vezes, certos tipos de atitude. A renovação carismática católica, como corrente de graça, nos trouxe a vida nova. Essa novidade trazida por Jesus. Esta novidade toda dos carismas, dos dons, do Espírito, da santificação do Espírito, que é vida nova, e a Kátia falava dessa vida nova, foi trazida por Jesus. Perpassa toda a Escritura. Ezequiel fala de Espírito novo. João, evangelista, vai dizer do nascer de novo da água e do Espírito. São Paulo, em Efésios, vai falar sobre a nova aliança, não da letra, mas sim do Espírito, o homem novo. O batismo como banho de renovação no Espírito. Carta de Tito, a Tito. E temos a clássica passagem de 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se renovou. Eis que a mesma, a própria novidade foi renovada. E vejam, quando eu olho para a minha vida, e você pode olhar para a sua vida também, quando eu penso no comportamento do Ítalo, anos atrás, misericórdia, fico envergonhado. Como pode ter feito o que eu fiz, no tempo da ignorância? Mas vejam, o Ítalo de hoje, não é outra pessoa, é a mesma, porém renovada. Então vejam, a mudança que Deus opera em nós, não é nos transformar numa outra pessoa,
Nós não precisamos nos transformar numa outra pessoa para vivermos a santidade que Deus nos chama. É você mesmo, com seus pecados, com as suas limitações, com as suas mazelas. É você mesmo que Deus, através do seu Espírito, e se você for dócil, que Ele vai renovar, que Ele vai transformar. E não renovar apenas uma vez, como nós já vimos, mas é necessário que esta novidade seja sempre renovada. Mas sempre será você, e você levará consigo sempre a liberdade de voltar ao homem velho. Certo, Ronaldo? O futebol lá, hein, Ronaldo? Ó, ali a gente fica no homem velho e o homem novo, né? Mas nós temos essa liberdade até o final da nossa vida. Nós temos a liberdade de voltar ao homem velho. Mas temos a liberdade também de manter a vida nova trazida por Cristo. Por isso, há necessidade de uma mudança de paradigma em relação à vida nova trazida por Jesus. É uma grande revolução, como aquela revolução copernicana, que quando houve a substituição do sistema geocêntrico pelo sistema heliocêntrico, quando se acreditava que a Terra era o centro do sistema, e depois percebeu-se que não, era o Sol, né? Então nós precisamos mudar também este paradigma em nossas vidas, essa mudança de mentalidade. E é uma contribuição que a renovação tem dado à igreja, mas pode dar ainda mais. Segundo Canta la Messa, por séculos, insistiu-se tanto na moral, no dever, no deve ser feito, para conquistar a vida eterna, a ponto de inverter a relação e se pôr o dever antes do dom, fazendo da graça o efeito, ao invés da causa de nossas boas obras. Entenderam? Então nós não podemos fazer da graça o efeito, não. A graça é a causa. A graça santificante do Espírito é a causa das boas obras, e não o contrário. Então nós não podemos inverter isto. Quanto que o batismo no Espírito Santo operou essa transformação em nós, em milhares de pessoas no mundo. Uma transformação, uma verdadeira revolução que pode operar em toda a igreja. Por isso a renovação carismática, ela é para toda a igreja. Quando o Papa Francisco diz para nós, compartilhem o batismo no Espírito com toda a igreja, ele não está brincando, ele está falando sério, porque o Papa Francisco acredita, às vezes até mais do que nós, que nós, corrente de graça, somos uma graça para toda a igreja, para toda a igreja. É a revolução que dá a possibilidade de reevangelizar o mundo pós-cristão. E hoje já falam de uma sociedade da pós-verdade, imagina? Onde que nós chegamos? A pós-verdade. Aquela potente evangelização que Deus quer através do cálice. Canta la Messa ainda afirma assim: a fé desabrocha pela presença do querigma, não da presença da didaquê. Ou seja, não na presença da teologia, da apologética, da moral. Estas coisas são necessárias para formar a fé e levá-la à perfeição da caridade, mas não estão em condições de gerá-la. Não estão em condições de gerar a fé. O que gera a fé é o querigma, é o anúncio do amor de Deus. Por isso que São Paulo, ele vai dizer assim, que a fé entra pelos ouvidos, né? Romanos 10, 17. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. A fé provém da pregação. Como ouvirão se não houver quem pregue? A fé vem da pregação, portanto, a fé entra pelos ouvidos.
somos a religião é religião da graça. O cristianismo, diferentemente de qualquer outra religião, não começa dizendo aos homens o que devem fazer para salvarem-se. Começa dizendo o que Deus fez em Jesus Cristo para salvá-los. E é isto. Esse é o querigma que vai renovar a mesma novidade. Tantas vezes ouvimos: Deus de tal modo amou o mundo que enviou o seu Filho único. Quantas vezes? Jesus que é o Senhor, é o Salvador. Jesus que promete e cumpre o derramamento do Espírito Santo. Lembro aqui da palavra de fundação da nossa comunidade, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Crer. E esta salvação é operada. Olha que importante isso aqui. Dentro daquela questão da mudança de paradigma, esse anúncio precisa ser acompanhado de frutos de santidade. O sinal mais certeiro da presença do Espírito de Cristo não são os carismas, mas os frutos do Espírito Santo. Entenderam? O sinal mais certeiro da presença do Espírito de Cristo não são os carismas, mas os frutos do Espírito Santo. Cantalamessa acrescenta aqui uma advertência para todos nós. A RCC deve antes guardar-se de outro perigo, aquele do qual São Paulo reprovava os Gálatas, depois de ter começado pelo Espírito, querer terminar na carne. Ou seja, de voltar ao velho legalismo e moralismo, que seria a exata antítese do que se entende por renovação. Existe, diz ele, é verdade, também o perigo oposto. Fazer da liberdade um pretexto para servir a carne. Gálatas 5,13. Fazer da liberdade um pretexto para servir a carne. Por isso é necessário renovar a mesma novidade, num processo contínuo de viver a vida nova no Espírito. A vida nova no Espírito consiste em 4 pontos que rapidamente, para a gente logo ir para o final, que eu repasso aqui para vocês. Uma vida vivida na lei do Espírito, uma vida de filhos de Deus, uma vida no senhorio de Cristo e uma corrente de graça para toda a igreja. Romanos 8, 14, 16 diz assim, Romanos 8, de 1 e 2, uma vida vivida na lei do Espírito. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Então a vida nova de Cristo nos lança na vida vivida na lei do Espírito. Não é na lei da carne, é na lei do Espírito. Essa lei do Espírito age através do amor, através do mandamento novo. João 13, 34. Conhecemos muito bem, Jesus nos dá o mandamento novo. O próprio Espírito escreve e infunde em nós essa nova lei. Já foi citado aqui, Romanos 5, 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Segundo, uma vida de filhos de Deus. Aí sim, Romanos 8, 14 e 16. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus. Somos verdadeiramente filhos de Deus.
Experimentar a paternidade de Deus significa fazer essa experiência do seu infinito amor e da sua infinita misericórdia. Não foi essa a experiência que nós tivemos lá atrás na nossa vida? Uma das maiores experiências que marcou a nossa vida quando recebemos o batismo no Espírito foi sentir-se filhos amados de Deus, que Deus é nosso Pai. E também esta vida nova em Cristo nos leva à vida no senhorio dEle. Se contudo, Romanos 10, 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, a Kátia frisava bem isso aqui. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. O Cantalamessa vai dizer que esta experiência o converteu da cristologia a Cristo. E é isto. Do fazer para o ser. Para cada um de nós. Também foi uma das grandes descobertas quando recebemos o batismo no Espírito. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor das nossas comunidades. E nós então nos colocamos debaixo do seu senhorio, renunciando a tudo aquilo que pudesse se opor a esse novo reinado em nossa vida. E por fim, a vida nova em Cristo, uma corrente de graça para toda a igreja. Isso já até falei aqui, né? A renovação carismática. O Papa Francisco diz assim: a realidade é superior à ideia. Portanto, que o vivido é superior ao pensado. E aí eu compartilho aqui o pensamento de Cantalamessa. Creio que a renovação carismática pode ser, tem sido sim, já em parte, de grande ajuda para fazer passar as grandes verdades da fé, do pensado para o vivido, para fazer passar o Espírito Santo dos livros de teologia à experiência dos fiéis. São João 23, no Vaticano II, clamou por um novo Pentecostes para a igreja. O Senhor respondeu à oração do Papa. O que significa um novo Pentecostes? Ele não pode consistir apenas em um novo florescimento de carismas, de ministérios, de sinais, de prodígios, em um sopro de ar fresco no rosto da igreja. Estas coisas são reflexo e o sinal de algo mais profundo. Um novo Pentecostes, para ser realmente tal, deve acontecer na profundidade do que nos revelou o apóstolo. Deve renovar o coração da esposa e não apenas o seu vestido. Um novo Pentecostes, nós somos a esposa de Cristo, um verdadeiro novo Pentecostes, capaz de renovar a mesma novidade. Não vai renovar apenas o vestido da noiva, mas vai renovar a noiva por inteiro, a noiva a partir do seu coração, e é isso que Deus quer realizar em nós. E não se pense, repito, lá do início de Orígenes, que basta se renovar uma única vez, não. É preciso renovar a mesma novidade. É preciso renovar a mesma novidade. Depois vale a pena que vocês confiram todo o texto do Frei Cardeal Raniero Cantalamessa, lá no site do Caris Internacional, porque a segunda parte ele vai falar sobre a ação dos carismas, que nós não vamos tratar hoje aqui. Concluo com o livro de Tobias, e também com a última palavra que o próprio Cantalamessa cita na sua pregação. Tobias 14, 17. E vamos nos preparando o nosso coração para acolher a santidade que Deus tem reservado para nós. Tobias 14, 17. Toda a tua parentela e toda a sua descendência perseveraram numa vida íntegra e santo procedimento. Vida íntegra e santo procedimento.
de modo que foram amados por Deus, também pelos homens e por todos os seus compatriotas. Essa, meus irmãos, é a mais poderosa renovação que nós podemos testemunhar para a igreja e para o mundo, a nossa santidade. A nossa santidade. E por fim, Ageu 2:4. Vai ficando em pé enquanto eu proclamo essa palavra. Mas agora, toma coragem, Zorobabel. Toma coragem, corrente de graça. Diz o Senhor, coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, coragem, povo desta terra, diz o Senhor dos exércitos, ponde mãos à obra, pois eu estou convosco. Eu estou convosco. Acolha, abrace, decida-se hoje pela santidade. Essa decisão é a mais importante da sua vida, porque é ela que vai te colocar de posse da visão beatífica de Deus, face a face, por toda a eternidade. Amém. Ou santos ou nada.